E aí, pessoal, seguindo então o nosso estudo de solubilidade, chegamos no mecanismo ou mecanismos de dissolução. O que é uma dissolução? É o ato de dissolver um soluto em um solvente. Toda vez que a gente joga sal na água ou joga açúcar na água, a gente está fazendo uma dissolução, tá? É o ato de dissolver. Dissolução vem do verbo dissolver. Então, quando a gente pega um soluto e joga ele na água, a gente está fazendo uma dissolução para preparar a solução, né? Só que aí, pessoal, quero que a gente pense o seguinte. Aqui na colher, a gente tem sal, tá? Se é uma colherzinha, eu tenho sal aqui. O sal é composto por partículas de Na+ e Cl-. Cl-, Na+, Cl-, Na+, e assim sucessivamente. E existe uma força que mantém essas partículas unidas, que é a interação, que a gente chama de soluto-soluto. No caso, seria a ligação iônica. Na água, molécula de H2O, também tem interações, que a gente chama de interação solvente-solvente, as ligações de hidrogênio, que mantém as moléculas de água unidas. Lembrando, pessoal, que o hidrogênio é positivo e o oxigênio é negativo na molécula de água, né? Por isso que o negativo acaba atraindo o positivo. Bom, quando você joga o sal na água, o que acontece? As interações de ligação de hidrogênio, elas vão ser quebradas. Elas vão ter uma quebra. Quebra das interações. A mesma coisa acontece do lado de cá, ó, nas interações soluto-soluto. As moléculas de água vêm cá e quebram essas interações, elas desaparecem, a gente separa, né, cada uma das partículas. Então aqui também tem uma quebra das interações. Bom, pessoal, depois que quebrou e misturou todo mundo aqui dentro da solução, lembra, ó, pensa de novo, que está quebrando porque está dissolvendo um no outro, tá, gente? O dissolve o cristal, o Na+, Cl- espalha pela água. Aí o que acontece? Vão se formar novas interações entre a molécula de água e o cátion, Na+, entre a molécula de água e o ânion Cl-. Então essa interação vermelhinha e essa interação azulzinha, que é a interação soluto-solvente, elas são formadas. Então aqui tem uma formação de interações. Pronto. Bom, pessoal, quando eu formo novas interações, que é esse processo aqui, eu tenho uma liberação de energia. Porque você tem partículas que estão isoladas, muito agitadas, elas vão se aquietar, elas vão se aglomerar, se acertar, para isso elas perdem energia. E aqui na quebra das interações, a gente tem absorção de energia. Então, sempre assim, ó, no que eu tenho no início, que é o que acontece, vamos dizer assim, com reagente, eu sei que não é reagente, mas só para a gente entender o posicionamento, o que eu tenho no início é uma absorção de energia para quebrar todo mundo aqui, e o que eu tenho no final, que seria os produtos, mas eu sei que não é produto, tá, gente? Mas só para a gente entender, o que eu tenho no final é uma liberação de energia. O que acontece? Quando eu vou dissolver diferentes solutos na água, a quantidade de energia absorvida e a quantidade de energia liberada são diferentes. Então, quando eu tenho uma quantidade de energia absorvida grande e uma quantidade de energia liberada pequena, o saldo total desse processo de dissolução é uma absorção. Quando isso acontece, eu chamo o processo de dissolução endotérmica. Ou seja, ela é caracterizada mais pela absorção de energia do que pela liberação, tá? Então, os reagentes absorvem muita energia, quebram as interações. Quando eu formo um produto, eu libero poucas energia, e aí eu tenho uma liberação pequena, um comportamento endotérmico. O que sobressai é a absorção. Agora, quando a quantidade de energia absorvida é pequena e a quantidade de energia liberada é grande, o que prevalece é a liberação de energia nos produtos, né? No final do processo, na formação da solução. Lembrando de novo, gente, não tem produto e reagente aqui, eu só estou usando isso para vocês localizarem início e final, tá? Então, quando eu libero mais do que eu absorvo, aí o processo é caracterizado como exotérmico. Tá, gente? Então,
Dissolução endotérmica. Eu absorvo mais energia para quebrar as interações do que libero na hora de formar as interações finais. Processo exotérmico. Eu absorvo pouca energia e libero muita energia na hora de formar as interações. Tá? Isso vai dar origem a duas classificações, né? A dissolução endotérmica e a dissolução exotérmica. Vamos falar de cada uma delas aqui. Dissolução endotérmica é aquela que ocorre com uma maior absorção. A gente caracteriza isso como ΔH maior do que zero. Tá, gente? Se aparecer algum exercício, depois a gente explica na aula de termoquímica o que é ΔH, mas se aparecer algum exercício falando de ΔH maior do que zero, você já sabe que isso é endotérmico, é o ΔH positivo. Então eu botei aqui uma equaçãozinha para a gente entender o processo. Eu tenho um soluto X, ele está aqui. Eu vou jogar ele na água, a água está aqui. E ele vai dissolver para formar a solução. Só que para isso ele precisa desse mais calor. Esse mais você vai ler ele como absorve. Afinal de contas tem que ter uma absorção. Então o X absorve calor da água e dissolve, formando a solução. Quando eu jogo o X na água, ele não vai absorver calor da água. Então a água que estava 25 graus Celsius, ela começa a liberar calor para o X. O que acontece com essa temperatura da água? Ela diminui. Vamos botar aqui uma temperatura final de 15 graus Celsius. Por que a temperatura diminuiu? Porque o X absorveu o calor da água para se dissolver. Logo, a temperatura começa aqui em 25 e com o passar do tempo ela cai para 15. Gráfico de temperatura em função do tempo, à medida que o tempo passa, a temperatura cai. Isso caracteriza, pessoal, um processo endotérmico. Toda vez que eu tiver um gráfico de temperatura por tempo e a temperatura cair, à medida que o tempo passa, eu tenho uma dissolução endotérmica. Por quê? Porque ela está mostrando que o X está absorvendo o calor da água e a água está diminuindo a temperatura. Beleza? Agora, olha só. Como que a temperatura influencia na solubilidade do X? Vamos de novo aqui, ó. Eu tenho uma colher de X, igual a gente tinha naquele exemplo anterior, né? O X está aqui. E eu tenho dois copinhos para jogar esse X. Um tem água a 25 e um tem água a 50. Ó, 25 e o outro a 50. Nota que aqui a gente tem a temperatura. Onde o X vai dissolver melhor? A 25 ou a 50? Eu sei que o X precisa absorver calor. Esse cara aqui a 50 graus Celsius, ele tem mais calor disponível do que esse cara que está a 25, que tem menos calor disponível. Logo, o X vai buscar onde eu tenho mais calor. Então ele dissolve mais fácil aqui, tendo um coeficiente de solubilidade maior a 50, enquanto que o coeficiente de solubilidade dele é menor a 25. Por isso que a curva, ela fica assim, ó. Nota, o coeficiente é 50 e o coeficiente é 25. Isso aqui também caracteriza a dissolução endotérmica. Professor, mas os gráficos não são iguais? Não. Aqui eu tenho temperatura, aqui eu tenho coeficiente de solubilidade. E os experimentos são diferentes. Aqui eu tenho dois sistemas para poder jogar o X. Aqui eu tenho um só e eu estou vendo o que acontece com a temperatura dele. Tranquilo? Por isso, pessoal, que o Todd, ele dissolve melhor em leite quente do que em leite frio, porque a dissolução dele é endotérmica, né, lá? Porque a dissolução dele é endotérmica. Por isso que o sal de cozinha, o açúcar, quando ele está lá no fundo do sistema, na forma de corpo de fundo, e eu aumento a temperatura, ele dissolve, porque ele vai absorver calor e aumentar o coeficiente de solubilidade dele na água. Bom, do contrário, a gente tem a dissolução exotérmica. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Aí, a gente tem a dissolução exotérmica, que, como é o contrário, ela vai liberar energia, ao contrário de absorver. Então, a dissolução exotérmica ocorre com uma maior liberação de energia. O ΔH dela é negativo, menor do que zero. Para explicar, ó, usei um X sólido, jogo ele na água, ele vai se dissolver liberando calor. Esse mais aqui, ó, é liberando calor. Então, vamos ler de novo. X dissolve na água, formando a solução aquosa, liberando calor. Beleza? Então, pessoal, se eu jogar o X aqui na água, que está a 25 graus Celsius, e ele vai liberar calor, a água vai acabar pegando esse calor e aumentar a temperatura. Vamos colocar aqui que a temperatura dele subiu. Então, o que acontece? A temperatura começa baixa, vamos botar aqui 25, ó,
e à medida que o tempo passa, ela aumenta, porque está havendo liberação de energia. A pessoa não consegue imaginar isso acontecendo. Pega a soda cáustica com todo o cuidado do mundo, obviamente, joga dentro de um sistemazinho, um copo de água, e mistura. Depois segura o copo de água por fora. Ele vai estar quente. Por quê? Porque a soda cáustica libera calor para dissolver na água. Bom, então, esse tipo de soluto, ele prefere sistemas que tenham pouca energia para ele poder liberar a energia dele para o sistema. Vamos colocar assim, a condição do X dissolver na água é que ele possa liberar energia. Então a gente tem aqui um outro experimento, ó, coeficiente de solubilidade e temperatura, tem um soluto X, vou jogar ele na água, aqui também é água, tá? Um a 25 e outro 50. Eu já sei que a água 50 tem muito calor e a água 25 tem pouco calor. Onde o X, que precisa liberar o calor, vai dissolver mais fácil? Onde tem pouca energia, e ele pode dissolver, liberar dele, ou onde já tem muita energia e fica difícil dele liberar dele. Obviamente, ele vai preferir o lugar onde tem pouca energia, que ele vai liberar o calor dele lá dentro. Logo, aqui ele dissolve mais fácil e tem um coeficiente de solubilidade maior. Ó, 25 graus Celsius, ele dissolve mais fácil. Quando a gente vai para 50 graus Celsius, o sistema já tem muita energia. Quando o X vai tentar liberar a energia dele, é difícil, então ele não consegue e não dissolve. Entendeu? Por isso que aqui o coeficiente de solubilidade diminui, caracterizando o processo exotérmico. Então, ó, joguei o X na água e a água aumenta a temperatura, está liberando calor, exotérmico. Joguei o X e o X dissolveu melhor na temperatura baixa do que na temperatura alta, é exotérmico. Qual é a consequência disso? Quando a gente vai preparar soda cáustica para desentupir o cano, geralmente a gente ferve a água antes. Se você ferver a água, você vai estar enchendo ela de energia. Na hora que você jogar a soda lá dentro para ela liberar o calor dela, ela não consegue. A água já está cheia de energia, então o coeficiente de solubilidade diminui. Logo, o certo seria preparar a soda em água gelada, que a soda dissolve, libera a energia dela para a água que está gelada e ela pode absorver essa energia, né? A própria água. Mas tem outras substâncias, pessoal, que se comportam dessa maneira também, que é o O2 e CO2. Vamos primeiro o CO2. Por que a gente toma refrigerante frio, gelado? Porque em refrigerante gelado, o coeficiente de solubilidade de CO2 é grande. Quando o refrigerante está quente, a gente abre, todo o gás que estava dissolvido se perde na atmosfera. Porque o refrigerante está quente e o coeficiente de solubilidade é alto. Lembrando, pessoal, que para gases como o O2 e o CO2, a gente pode usar tanto a temperatura quanto a pressão para aumentar o coeficiente de solubilidade. Então, se eu quiser que uma substância dissolva, CO2, O2, dissolva mais fácil na água, eu aumento a pressão e diminuo a temperatura. Aumentar a pressão é empurrar a substância contra a água, então ela vai acabar se dissolvendo. Diminuir a temperatura é para que eu aumente o coeficiente de solubilidade dela. Por isso que dentro da garrafa de refrigerante, além de tomar o refrigerante gelado, onde o coeficiente de solubilidade é maior, a gente tem uma garrafa onde a pressão lá dentro é alta, que é para manter o gás dissolvido no refrigerante enquanto você não bebe ele. Agora, nós temos um outro problema. O O2, ele está dissolvido na água do mar. E nós estamos discutindo aí praticamente todo dia a respeito do aquecimento global. Se a água do mar aquece, o coeficiente de solubilidade do oxigênio diminui. Menos O2 vai estar disponível aonde? Na água do mar, e com menos oxigênio dissolvido, menos vida. Tá vendo a consequência? Outra coisa, pessoal, 2/3 de todo o CO2 do planeta Terra também estão dissolvidos na água do mar. E a gente sabe que o CO2 é um gás do efeito estufa e aquece o planeta. Então, quanto mais CO2 a gente jogar na atmosfera, mais o planeta esquenta. O coeficiente de solubilidade do CO2 que está dissolvido na água do mar vai diminuir. E o CO2 que está na água do mar vai para a atmosfera, reforçando o aquecimento global. Muito perigoso. Bom, turma, espero que vocês tenham entendido a aulinha. Obrigado e até a próxima.